Eu tinha pensado num discurso imenso para vocês. Tipo 4 horas, mais ou menos. Mas eu lembro do Fábio, que o Fábio me faz a gentileza de contar a história de um presidente que ficou 1 mês, presidente americano. Dá o nome dele, Fábio, que eu não vou lembrar. William Harris. O homem falou 4 horas, o dia estava frio demais. Ele simplesmente, no dia da posse dele, no dia seguinte ele pega uma gripe muito forte, se transforma em pneumonia e morre. Então eu desisti de fazer um discurso de 4 horas. Pretendo fazer um discurso de 4 minutos, que eu tenho certeza. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente, e aqui cumprimentando o Luciano Bandeira, cumprimentar o Dr. André Fontes, uma figura que ajudou e fez de tudo para que São Gonçalo tivesse a Justiça Federal numa sede própria. Doutor André, eu não vou esquecer isso. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por tudo que o senhor fez, desembargador federal e um grande amigo de São Gonçalo. Eu queria pedir, vereador, uma moção depois de aplauso ao desembargador André Fontes por todo o empenho dele nessa luta para que nós tivéssemos, e a luta ainda continua. Temos agora que pedir ao governador do estado que o faça por nós, mas eu tenho agora a tranquilidade porque São Gonçalo tem o comandante Salema. Então, ao comandante Salema a gente transfere o pedido e a gente vai lutar para que São Gonçalo tenha sede própria da Justiça Federal. Cumprimentando essas duas figuras, cumprimento a mesa toda. Eu quero cumprimentar ao Jorge Menezes, e cumprimentando o Jorge Menezes, cumprimento todos os conselheiros dessa casa, e quero agradecer, quero muito pedir a você, Jorge, e a todos os conselheiros, dizer a vocês a minha eterna gratidão. E cumprimentando a Persílio, que é diretor de comissão, que é uma figura ilustre dessa cidade, eu cumprimento todos os presidentes de comissão, e aí todos estão representados. Eu cumprimentei o judiciário, eu vou cumprimentar o Natan, já que o José Carlos esteve aqui. Natan, muito obrigado por tua presença, e aí, cumprimentando você, eu cumprimento a todos os representantes do Legislativo. Meus amigos, essa noite é de festa, e para mim, de profunda gratidão. Gratidão a Deus, em primeiro lugar. Sem Ele, nada seria possível. Eu vou pincelar uma palavra dita por Jesus a Pilatos. Pilatos, quando ia crucificar Jesus, virou para Jesus e disse o seguinte: não sabes que eu tenho autoridade para libertar e para te crucificar? Jesus, calmamente, sabendo que ia para a cruz, ele ia morrer daquele jeito, responde para Pilatos: não terias qualquer autoridade sobre mim se não fosse dada de cima. Isso me coloca no meu lugar. Nenhuma autoridade foi dada a mim, apesar dos 783 votos que tive, apesar de vocês acreditarem em mim, se Deus não tivesse me dado. Gratidão à minha família, minha esposa, a França, a Rosana, que hoje perdeu o tio e mesmo assim está aqui comigo hoje. Meus filhos, Ivanka, Enzo, Giovana Enzo e Nicolas Enzo. Quero agradecer ainda, e nesse sentimento, a minha mãe, póstumamente, Dona Elza Fraga da Silva, que já morreu antes de eu ser advogado, antes de me tornar advogado, mas que eu jamais poderia deixar de citá-la e de lembrá-la. Quero agradecer meu pai, que está por aí, porque eu vi, seu Sebastião Antônio da Silva, que foi esteio muito forte da minha vida e exemplo de moralidade, de honra, de simplicidade. Esse é meu pai. Meu irmão, Eliandro Enzo, que eu não sei se está por aí, porque eu não o vi, mas tenho certeza absoluta que deve estar, que é outro parceiro, sempre me ajuda em tudo.
Essa é minha família. E tenho enorme gratidão ao Grupo Colmeia. E aí eu faço referência a Edson de Oliveira dos Santos, o primeiro presidente do Grupo Colmeia, que continua conosco hoje. Eu não vi se está por aí, mas o Manuel Felipe Monteiro, que foi o segundo, aliás, o contrário, né? Manuel Felipe o primeiro e Edson o segundo, mas Edson foi o que ocupou mais tempo o cargo de presidente em nome do Grupo Colmeia, foram 4 mandatos. E eu não poderia esquecer jamais do Grupo Colmeia. O Grupo Colmeia sempre foi e vai estar em meu coração, pelas lições de companheirismo, de lealdade, amizade, minha base de sustentação e apoio. Se eu sou presidente por 2 mandatos, devo a confiança desse grupo em mim depositado, de realizar o trabalho, se realiza um trabalho tão elogiado pela advocacia e pela sociedade que representamos. Isso se deve aos princípios basilares de democracia, lealdade, companheirismo e amizade, em mim forjados pelo Grupo Colmeia, um grupo que nunca gostou de contar sua história, mas que fez a história da 8ª subseção de São Gonçalo, construindo sua sede própria. Os feitos realizados por esta gestão, pela minha gestão, deixo para os futuros presidentes do Grupo Colmeia, para que eles os contem. E quero aqui mais uma vez agradecer a esses que são os baluartes da OAB e do Grupo Colmeia, Manuel Felipe Monteiro e Edson de Oliveira dos Santos. Mas eu não poderia deixar de citar alguns dos colegas que, junto com eles, construíram tudo isso. Então fica aqui registrado Celso Gomes, Edésio Prego, Edson Portela, Wilson Francisco, a Virgínia, que foi aqui homenageada, Liene Sereno, Robert Porto, e postumamente lembrar de Cléio Nery de Sá, Humberto Bercê e o mais doloroso para mim, o Wagner Salgado, meu amigo de luta diária. Por fim, gratidão à advocacia e gratidão aos funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês, nos seus trabalhos, às vezes que não aparecem, se não fosse a presença dos funcionários da Ordem, nós que somos dirigentes de Ordem sabemos disso, sem eles, a nossa instituição não andaria. Eu tenho profunda gratidão e respeito a todos vocês e agradeço profundamente por todo o empenho e trabalho. Nosso presidente usou uma frase de Sobral Pinto: a advocacia não é profissão de covardes. Nunca essa frase foi tão importante para todos nós. Nunca na história do Brasil dizer para todos e abertamente que a advocacia não é profissão de covardes nunca foi tão importante. No momento em que a democracia é tão atacada em alguns momentos, em que se esquece o respeito aos direitos do outro, em que em alguns momentos se rasga literalmente a Constituição. Nós estamos vivendo o tempo, e como disse o Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Nós estamos vivendo o tempo da coragem. Precisamos dizer uns para os outros, advogados: tenha coragem, não desista da tua profissão, não desista daquilo que você escolheu como profissão, tenha coragem de ir em frente, tenha coragem de suportar o que estamos vivendo. É momento de dizer um por outro: coragem. Um tempo em que querem cercear nossos direitos, e quando falo isso, não falo no sentido voltado ao passado, uma censura estatal. Pelo contrário, somos censurados por nossos próprios amigos, pelos mais próximos. Não podemos discordar da opinião do outro, de um governo. Não podemos gostar de uma pessoa ou de um pensamento. Sempre surgirá uma pessoa para dizer que somos homofóbicos, feministas, machistas, racistas e ainda preconceituosos e tantas outras coisas. Mas eu quero reverberar o contrário. Ser o ponto fora da curva e dizer: é tempo de tolerância. É tempo de compreensão,
de buscar o diálogo, de construir pontes. É tempo de, mais uma vez, a advocacia mudar e transformar o mundo. Nesses tempos, já temos o judiciário, que se distanciou, infelizmente, da sociedade. Vivemos tempos em que o processo é virtual, a sentença é remota. E os problemas, como é que ficam? Bem, os problemas se resolvem num clique, num aperto de botão ou numa resposta de WhatsApp. Se isso está certo ou não, o tempo dirá. O que sei é que a escolha que fizemos requer determinação, sentimento e amor à advocacia. Além disso, a nossa profissão também exige boa comunicação, comprometimento, ética e profissionalismo. Não há no mercado espaço para amadores. Se nós não aprendemos ainda, precisamos aprender. O Brasil não é para os fracos. E diante desse cenário, que várias vezes cenário de variáveis imensas, que precisamos criar uma nova advocacia que não tenha medo ou receio de fazer a diferença no mundo de hoje, que honre a memória dos que nos precederam. É tempo de ter coragem, é tempo de gritar bem forte e bem alto a todos: coragem. Um grande exemplo de humildade, para mim, um homem disse a seguinte frase: eu aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ela. O homem corajoso não é aquele que sente medo, mas aquele que conquista por cima de tudo. Quem disse isso foi Nelson Mandela. Voltaire, ele diz a seguinte frase: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o seu direito de fazê-lo. É importante que nós, a advocacia fluminense, entendamos a função institucional da ordem. E aí eu quero conclamar os advogados, todos nós, a aprendermos a defender a ordem dos advogados do Brasil, que tem sido atacada, como dito pelo presidente e pelo Fábio Nogueira, atacada o tempo inteiro, criminalizando a advocacia. E quando eles não conseguem, atacando individualmente o advogado, agora começaram ataques diretos à instituição. Começaram a querer, vejam os senhores, não que a gente não queira ser fiscalizado. Eu entendo que a ordem tem que ser fiscalizada, mas por nós, porque é nosso dinheiro que está lá, e não o dinheiro público, e não o TCU, que tem a obrigação de tomar conta das contas públicas. A OAB não tem verba pública, não tem um centavo de dinheiro público na ordem. Tudo que lá tem, somos nós advogados quem depositamos. Então somos nós que temos a obrigação de fiscalizar. Esses ataques à advocacia, agora por último, vêm com criação de vários cursos de direito sem critério nenhum, pensando apenas e tão somente no lucro, sem visar a formação educacional. E por último, a tentativa nefasta de acabar com a prova da ordem. Isso, meus amigos, quando eu digo que nós temos que defender a ordem, a OAB, é por causa desses ataques. Se nós deixarmos todos, honestamente, todos que passaram, são bacharéis, se tornarem advogados, acabou a advocacia. Porque mesmo fazendo prova, a gente sabe que o colega novo tem dificuldade para poder trabalhar. Imagina se ele sem passar nessa prova da ordem. Essa estratégia vem sendo desempenhada há bastante tempo e nós temos que combatê-la. Por isso, é importante dizer para a nossa advocacia: coragem. O Papa Leão XIII, numa encíclica das coisas novas, Rerum Novarum,
Ele diz o seguinte: a sede de inovação que há muito tempo se apoderou da sociedade e as tem numa agitada e febril, deveria, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Isso foi dito em 15 de maio de 1891. Com essas palavras, volto a afirmar: é preciso coragem. Essa é a palavra de ordem e é necessário ampliar nosso campo de visão e entender isso. E para não ser mais longo do que já estou sendo, eu quero dizer a todos muito obrigado. Muito obrigado pela paciência de estar aqui. Muito obrigado, Luciano Bandeira e toda a diretoria do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhores do Legislativo, do Judiciário. Muito obrigado, colegas advogados, conselheiros e diretores que aqui estão. Muito obrigado. O dia de hoje é dia de festa, mas antes apenas de encerrar, eu queria pedir o coral, porque eu acho que o coral tem música para cantar, e eles encerram para todos nós a nossa cerimônia. Eu vou dar por encerrada, mas quero que vocês entendam. Encerro a cerimônia e dou a palavra ao coral para que ele possa fazer a apresentação. Obrigada, presidente.